Bom dia a todos. Bom dia. Estamos mais uma vez de volta aqui na Igreja Central de Juína. E nosso desejo é transmitir a vocês uma boa mensagem. Graças à oração do Barreto, a mensagem vai ser boa. Podem abrir as vossas Bíblias em Romanos, capítulo 7, versículo 19. Aqui está, vamos dizer assim, o ponto central do assunto que queremos abordar esta manhã, estudar e nos aprofundar. Aliás, eu já vou fazer uma pergunta inicial. Uma das perguntas mais importantes ao longo de todos os tempos da história da humanidade é: qual é a estratégia? Então vamos ler aqui, Romanos 7, versículo 19. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. É muito curioso o que está escrito aqui, né? Então nós vamos desdobrando esse assunto ao longo dos minutos que se seguem aqui. Bom, o Herbert sabe das coisas, né? É o último sábado desse ano. E bem logo estaremos no outro ano. Então, muitos fazem o quê? Promessas. E eu sugiro que não façam nenhuma promessa, porque na virada do ano, que é o momento das promessas, é também um momento muito interessante e importante para se tomar o propósito e nunca cumprirmos. Então é um momento para reforçar a nossa incapacidade. Então, não se faz essas coisas, né? E porque, curiosamente, também é um momento em que os astrólogos e os adivinhos, etc., estão dizendo o que vai acontecer, que nunca se cumpre. Então, por um lado, estão aqueles fazendo promessas que depois não lembram mais bem das ditas promessas. E os astrólogos, etc., e as redes de televisão, principalmente algumas, ficam lá propagandeando: vai ser aquilo, vai acontecer aquele outro, não sei o que, e nunca se cumpre também. Então os que prometem e os que adivinham estão no mesmo barco, né? E nós não estamos dentro desse barco. Esse é o motivo do nosso assunto nesta manhã. Nós queremos nesta manhã cair na realidade, né? Porque o mundo se transformou num lugar de ilusão, de sonhos que nunca se cumprem, num lugar de desejos que são impossíveis. Nós precisamos viver na realidade. Vou ler de novo, que vale a pena ler outra vez. Portanto, não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse eu faço. Então a pergunta que se repete agora aqui, afinal, qual é a estratégia? Agora em dezembro, ainda tem algumas provas para corrigir. Dezembro concluiu a disciplina, se chama Estratégias Organizacionais. Passaram 3 meses estudando sobre esse assunto. Estratégias de empresas, né? Então você procura saber que tipos de estratégias que existem. Muitas delas são estratégias adequadas e necessárias. Aliás, se você individualmente não tiver uma estratégia de vida, você simplesmente não sabe para onde está indo, e nem por quê, né? Então a pergunta é, de parte dos empresários: qual é a estratégia do meu concorrente? E o concorrente também pergunta. Mas curiosamente você não pergunta qual é a estratégia do concorrente que está falindo, né? Você não precisa se preocupar com ele, certo? E uma das coisas que mais se busca tentar, se for empresário, qual é o ponto fraco do outro, certo? Essa é a questão máxima de Satanás. Qual é o teu ponto fraco? Onde você cai mais fácil? Onde ele pode me pegar mais fácil? Então a pergunta continua sendo: qual é a estratégia? E eu vou contar aqui uma história verdadeira
de uma batalha entre o grande Alexandre, ou como muitos preferem, Alexandre o Grande, que não muda nada, né? Que no meu ponto de vista foi o maior estrategista de todos os tempos, e Poros, outro grande comandante indiano. Poros nunca tinha perdido uma batalha, nem uma guerra, nunca. E Alexandre também não. Estavam os dois frente a frente, e entre os dois um rio, o rio Hidáspes. E Poros se perguntava, mas qual é a estratégia de Alexandre? Porque ele sabia que Alexandre nunca tinha perdido uma guerra, e Alexandre sabia que Poros nunca tinha perdido uma guerra. Agora um deles perderia. Ou existe empate em guerra. Já viram uma guerra empatada? Não consta na história, né? E sabe o que Alexandre fez? Ele passou dias e dias, semanas, marchando ao longo do rio, subia e descia o rio, com quase todo o seu exército, e Poros do outro lado subia e descia junto, se perguntando qual é a estratégia dele. Até que uma hora dessas, Poros pensou, não, eu estou servindo de bobo. Colocou vários vigias, postos de vigias ao longo do trecho onde Alexandre subia e descia, e ficou acampado no lugar dele. Era exatamente o que Alexandre queria. O ponto fraco de Poros: não vigiar o suficiente. Então Alexandre, numa noite, de uma borrasca, de uma chuva muito forte, atravessou, subiu de novo, atravessou o rio Hidáspes, num lugar que tinha 2 ilhas. Ele não conhecia. Quando chegou na primeira ilha, descobriu que tinha mais rio para atravessar. Quando chegou na segunda ilha, descobriu que tinha mais rio para atravessar, mas atravessou. Uma noite nublada, chuvosa, e veio descendo e atacou os postos avançados de Poros e destruiu um por um. E Poros estava dormindo. Qual foi a estratégia de Alexandre o Grande? O ponto fraco de Poros foi não acompanhá-lo durante todo o tempo, porque Poros não sabia o que Alexandre estava planejando. E quando chegou um soldado dos que foram destruídos, para Poros ele disse: Alexandre já está do lado de cá, e matou seu filho, e destruiu tudo. Eu escapei, mais alguns aí. E agora, te organiza rápido. Não preciso contar mais o final da história, né? Alexandre foi um grande estrategista. Dentre os 2 grandes estrategistas, um deles perdeu, o menos grande, não é? Agora você está de qual lado do rio Hidáspes dessa vida? Sabe que do outro lado está o demônio, fazendo as suas simulações para te pegar no teu ponto fraco e no meu ponto fraco. Vamos seguir aqui. As estratégias sempre são secretas. Disse aqui o grande mestre dos estrategistas, Sun Tzu. Já ouviram falar dele? O sujeito viveu em torno de uns 4 séculos antes de Cristo. Alguém conhece? Chegou a conhecer? Não tem ninguém, então. Olha o que ele escreveu no seu livro, A Arte da Guerra, né? Todos podem ver as táticas das minhas conquistas, mas ninguém consegue discernir a estratégia que gerou as vitórias. Táticas são aqueles movimentos que se fazem dentro da guerra, mas a estratégia não é. A estratégia sempre é secreta. A estratégia das empresas sempre são secretas. Depois que descobriu, não precisa mais, já tem outra. Essa é a questão. Então, por isso nós estamos fazendo a pergunta aqui: qual é a estratégia de Satanás contra nós? E nós vamos estudar esse assunto, e já estamos nele nesta manhã, para chegar num ponto tal que aconteça o que nós lemos aqui: porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas qual é a estratégia para conseguir um efeito desses? Que você faz aquilo que você não quer e não faz o que quer. Tem que ser muito bom estrategista, né? E olha, é o seguinte: uma estratégia para mim, uma estratégia para Agnes,
outra para o Barreto mesmo, né? E assim vai, uma para cada um. Tanto que ele tem um dossiê de cada um, porque cada um é diferente. Ele precisa nos enganar de tal maneira que a gente goste do engano dele. Mas o que ele quer com a estratégia dele? Nós ainda não chegamos a definir qual é ela, mas o que ele quer, afinal de contas? Ele quer controlar, ele quer dominar e quer prender. Esse é o seu objetivo. Então, toda guerra, toda luta, batalha tem objetivos. Você não vai entrar. Aliás, qualquer coisa que você faça na vida tem que ter objetivos, né? Ou por acaso você vive, ou alguém que vive e faz as coisas e não tem objetivo nenhum com aquilo. Às vezes a rotina se torna tão repetitiva que já não tem mais objetivos com o que faz, né? A rotina, já disse Max Weber, né? A rotina destrói a capacidade de pensar. Você não precisa mais pensar. E isso é bem conveniente para Satanás, porque se você se acostuma com a rotina do teu dia a dia, você acha que a vida cristã é a mesma coisa. Olha como a estratégia é uma coisa sutil. Então, qual é, afinal de contas, a estratégia de Satanás? Agora presta atenção, nós vamos começar a descrever essa estratégia. Ele tenta nos enganar exatamente nos nossos pontos fracos. Os pontos fracos da carne, para que nós passemos a gostar desses pontos fracos. Ou seja, seduzir para gostar exatamente daquilo que é seu ponto fraco. Gostar das fraquezas. Porque assim, por que ele faz isso? Ele é um estrategista. Convenhamos, né? Ele é estrategista, ele sabe o que faz. Ele não iria tentar te enganar naqueles teus pontos fortes. Porque se você cair, você se arrepende. E aí você se arma. Por exemplo, eu vou fazer uma pergunta aqui. Sejam bem sinceros, levanta a mão quem, por acaso a resposta for sim. Alguém aqui seria seduzido a assaltar um banco? Ninguém levantou a mão. Ou isso está salvo. Não, alguém aqui seria seduzido ou enganado para traficar armas? Assaltar o quartel? Tem uma série de coisas que não adianta querer nós passar para trás, porque não cai. Então nisso ele não vai. E se cair em alguma coisa dessas, você se arrepende tanto que ele nunca mais te pega. Ele é esperto para não cometer um erro desses, tá certo? Muito esperto. Então ele enganar exatamente naquelas coisas que possivelmente nós passemos a gostar, que são obviamente os nossos pontos fracos, para que a gente passe a gostar dessas coisas e se torne escravo dele e preferencialmente permaneça como membro da igreja e mais especialmente ainda, quem sabe sendo líder, quem sabe sendo diácono, ancião, pastor, departamental, presidente, essas coisas assim, para ao mesmo tempo dar um mau testemunho em relação àquelas coisas que não deveria fazer, como Paulo disse, né? Gente, se ele conseguiu fazer com que Paulo vivesse deste jeito, será que nós somos imunes? Isso se chama estratégia. Isso não é bobeira. Isso é competência para o mal. Eu tenho aqui um livro que eu li em 1975. Nem faz ideia do título do livro: Os Maiores Crimes de Todos os Tempos. Bom livro, para não se ler. Mas aprendi coisas aqui. Aprendi como é Satanás. Aqui, isso é um livro sobre vigaristas. Não li para também ser um deles. Mas confesso que li de curioso.
Porque todos nós somos curiosos exatamente naquilo que não se deve ser curioso. Lembro que certa vez uma vitrine da cidade aqui, a loja que ela tinha pouco dinheiro e precisava fazer uma propaganda para vender mais. E não tinha muito dinheiro para investir em propaganda, rádio, televisão, jornal, etc., volantes e não sei o que mais lá. Alguém teve uma ideia: vamos explorar a curiosidade dos clientes. Sabe o que fizeram? Fizeram uma vitrine bem bonita e fecharam a vitrine com papel pardo. Mais ou menos nessa altura, se fizeram um furinho desse tamanho. Que tinha de gente olhando ali e passava a garota, vou lá olhar, o que estão olhando aquele furinho? Só, o ser humano é curioso e cai na sua curiosidade. Você não cai naquele que você não é curioso, tanto que eu li esse livro. Mas aprendi coisas importantes. Eu vou trazer aqui para vocês hoje coisas muito importantes deste livro. Como eles fazem para nos enganar? Porque os vigaristas são o melhor protótipo de Satanás. O ladrão. O que é um ladrão? O ladrão, tipo, não é estrategista especial, né? O vigarista é um bom estrategista. O ladrão, ele entra e não quer encarar, né? Hoje tem os ladrãozinhos de meia tigela, esses entram no horário errado, eles não sabem nem roubar, né? Mas o ladrão especialista em roubar, ele entra de noite num horário que você está dormindo profundamente, ou preferencialmente quando você não está em casa. Em Porto Alegre, os mestres do roubo entregaram para alguém que estava na praia um armário, né? O vizinho, o 16º andar por ali, eu acho, que eu me lembro, foi um roubo de classe. Mas é ladrão, ilustrar o que é um ladrão, ilustrar o que é um vigarista. E o vizinho da frente, não, tá bom, eu abro a porta lá, vocês colocam lá, e ficou junto, cuidando. Eles foram embora. No outro dia eles voltaram, só olha, a empresa se enganou, não era esse armário, é outro. Dá para, não, vamos entrar lá. E ficou junto, cuidando. Quando o sujeito voltou da praia, só entregaram teu armário. Que armário? Dentro do primeiro armário tinha alguém. O resto da história você contar mais, né? Eles esvaziou as joias e tudo, eles levaram ele junto com o primeiro armário, deixaram outro lá para lembranças. Mas isso é coisa de ladrão. O vigarista, ele tem cara, ele chega todo sorridente, bonitão, bem vestido, sem máscara, fala contigo e você começa a gostar da conversa dele. E ele tem uma proposta muito especial para o teu ponto fraco. Aliás, os vigaristas têm uma proposta especial para um dos pontos fracos que quase todos têm, menos poucos, né? Ganância. O vigarista torna especialista em enganar os gananciosos, né? E eles compram o conto do bilhete mais uma vez. Depois de já ouvirem falar tanto que essa história do conto do bilhete, né? Então, o vigarista, ele se expõe, ele fala com a vítima, ele parece amigo, e ele se faz como alguém que você necessita muito para resolver os teus grandes problemas, que às vezes você nem tem, né? Esse é o vigarista. E Satanás é muito mais para vigarista que para ladrão, né? Lembram de Eva e a serpente? Criou ali uma situação tão interessante, e isso faz o vigarista, que você não pensa. Você passa a viver o desejo, o sonho naqueles momentos de glória, não é? Você passa a sonhar. Mas o vigarista humano, ele não é tão competente assim. Depois que cai na realidade, aí você passa momentos amargos, como esse, que perto aqui, esses tempos atrás, que gastou quase 200 mil reais para comprar um bilhete premiado. Ele viveu momentos de sonho. Aquilo foi tão gostoso, depois que ele descobriu mesmo, quis se matar. O Satanás não é tão incompetente quanto os vigaristas humanos. O Satanás, ele é capaz, porque ele te engana, e você vive enganado até o resto dos últimos dias de sua vida, e não descobre que
que o seu sonho era mero engano, se viveu apenas ilusão, e vai descobrir na volta de Cristo. Ou você morreu no final do milênio, ainda por cima, né? Vive uma ilusão a vida toda. Esse é o mestre da vigarice. Aprendi aqui, esse livro. Então, qual é a estratégia dele? Ele seduz a gostarmos das nossas próprias fraquezas, e nós nos tornamos escravos daquilo que nós gostamos, porque ele não quer te enganar uma vez só. Ele quer manter o engano e você gostar do engano. Quer um exemplo? Agora eu não vou pedir para levantarem a mão, que é capaz dele. Vai que aconteça. E o pastor da igreja não está aqui, até estava para pedir, né? Mas não vou pedir. Será que alguém aqui não consegue se libertar do Big Brother? Depois que gosta. Isso é estratégia. Vamos seguindo adiante. Eu vou trazer aqui para nós ilustrarmos alguns casos reais, né, de grandes vigaristas, porque só traz um vigarista. Charles Ponce, ouviram falar desse aí? Então vocês sabem algo que ele fez, só não sabia que foi ele. Alguém aqui já ouviu falar das pirâmides? Aquelas coisas que vão mandando uma carta uma para outra, que vai se espalhando, etc. Foi ele que inventou. Ficou rico. É isso a estratégia. Você recebe uma cartinha lá hoje, pode ser e-mail, né? Depois de analisaram isso, mandaram foto, várias coisinhas aí, etc. Postais, etc. Mas ele que inventou, ele ficou muito rico com isso. Então você manda, bota o teu nome vai subindo lá, chega lá em cima, tem milhares de pessoas que mandam R$1. Ou 5, e paga mais. Né? Ele que inventou isso. Sabe o que aconteceu com ele? Ele foi um dos maiores vigaristas dos Estados Unidos, no início do século passado. Mas a polícia pegou ele, esse não se deu bem. Pegou ele morreu no Rio de Janeiro, como indigente. Se deu mal. O austro-húngaro Viktor Lustig, sabe o que ele fez? Vendeu a Torre Eiffel. Sabe o que ele fez? Foi uma época que a França não estava bem, o governo francês, ali, o município onde está a Torre Eiffel estava mal financeiramente, e ele chamou para um escritório de um hotel de 5 estrelas lá em Paris, os 5 maiores sucateiros de Paris, que vender sucata dá dinheiro. Eles compram por preço de nada e vendem por um bom preço e só trocam. E vieram 5. Eles conseguiram falar, isso aqui é uma coisa assim bastante delicada para o município, mas o município está muito mal de dinheiro e o município decidiu vender a Torre Eiffel para sucata. Mas os 5 ele está observando. Todo vigarista entende de comportamento humano. Tá? Ele está observando. E ele percebeu um deles, que era o mais ingênuo e o mais ambicioso, o mais ganancioso. Ele contou tudo como é que seria o negócio, etc. Ele teria que fazer uma oferta, uma concorrência, os 5 cada um mandaria um envelope fechado para ele, em 3 dias. Aí ele receberia, escolheria e convidaria aquele que foi selecionado, que obviamente seria aquele um que ele já tinha selecionado antes dos envelopes. Os envelopes era só para dar um ar de credibilidade. Aquele ambiente do hotel de 5 estrelas, aqueles brindes de champanhe, aquela festinha que fez ali entre eles, tudo para dar ar de credibilidade. Aqueles documentos timbrados com o governo ali, que eram todos falsos, ar de credibilidade. Assim como quando a serpente enganou a Eva. Tudo parecia muito assim, nada de falso. Daí esse sucateiro, que ele percebeu que ele é mais fácil de cair, foi convidado
E só trouxe uma mala cheia de dinheiro, entregou para ele, passou o recibo, etc. Bom, daqui a 2 semanas você pode ir lá desmontar o correio e levar para vender para sucata. E ele foi com a mala de dinheiro para a Austrália. Viveu ali muitos anos, com muito dinheiro na folga. Aliás, não foi assim, não. Uns 2, não sei quantos, poucos meses depois ele voltou. Porque aquele sucateiro passou tanta vergonha do negócio que fez, que não assumiu, não foi tomar posse. E não contou mais para ninguém. Ele vendeu mais uma vez a mesma torre. Na Austrália, ele disse para você, ele tinha um ajudante. Disse, olha, o sujeito lá não tomou posse. Vamos vender de novo. E vendeu de novo. Irmãos, isto é poder de vigarista. E tem que ter estratégia para fazer isso. Vou contar mais uma. A Torre Eiffel já foi vendida, o que vamos vender agora? Até vou ler aqui. Enquanto explicava as dificuldades financeiras do município, que obrigava a Câmara a desfazer do monumento, observava seus 5 interlocutores para detectar o mais ambicioso e ingênuo ao mesmo tempo. Uma boa combinação é você não estar vigiando e querer aquilo que você não deve ter. Não? Será que Satanás não percebe isso? Tem um outro caso. Esse é do Yellow Kit. Ouviram falar do Yellow Kit? Esse é famoso, né? Joseph Yellow Kit Wade. Foi um dos mais famosos vigaristas lá, da época dele, lá nos Estados Unidos. Ele faturou $8 milhões mais por isso no século passado. Isso é muito dinheiro naquele tempo hoje. Esse disse o seguinte: o grande trunfo era conhecer muito bem a natureza humana. Satanás conhece bem a nossa natureza. E a frase célebre dele é a seguinte: eu não aplico golpes em pessoas honestas. Entenderam bem? Eu não aplico golpes em pessoas honestas, somente naqueles que acham que podem ganhar algo sem dar nada. Isso se chama levar vantagem. E daí, escutem a frase final dele. Olha só: para essas pessoas eu dou nada em troca de algo. Porque parece contraditório, né? Mas se você quer levar vantagem, você é um grande candidato a alguém outro levar vantagem em cima da sua ambição. E se tem alguém mais esperto que você, é você que vai perder. Você acha que é mais esperto que Satanás? Tem mais um caso aqui. Esse aqui é fantástico. É do seu Parker, não das canetas Parker. Se for um dos mais audaciosos vigaristas, também nos Estados Unidos. Eu providencialmente resolvi não escolher vigaristas da Itália. Então ele fez a sua vida vendendo marcos públicos. Esse é tipo aquele que vendeu a Torre Eiffel. Esse era especialista em vender praça da República, vender o quartel, vender coisas assim que são públicos. Ele vendia essas coisas. Ele vendia para os turistas incautos, os endinheirados que iam passar suas férias em Nova York. Ele vendeu, não dizem quantas vezes, a ponte de Nova York, a Brooklyn Bridge. Chegava a vender 2 vezes por semana. Você acha que se um ser humano consegue enganar o endinheirado que ganha dinheiro não sendo bobo, o que sobra para nós outros? Pobres, mortais, diante de Satanás. Então, ele ganhava, e ele convencia as pessoas de tal maneira que a polícia teve que impedir vários deles de tomar posse da ponte e instalar ali uma cabine de cobrança de pedágio, porque ele vendia essas coisas públicas dizendo assim: você vai ganhar um dinheirão cobrando pedágio. Sabe que nos Estados Unidos tem estradas particulares, né, que alguém constrói e cobra pedágio. Então por que não pode ter uma ponte particular?
Já pensou na cidade de Nova York, onde tem um tráfego imenso? Você cobrar ali uns R$2 por passagem na ponte? Entenderam? Você cai no ponto fraco. O ponto fraco desses endinheirados era mais dinheiro. Caíram. Muitos deles, de vergonha, nunca tomaram posse. Porque é o seguinte: no momento da lábia, da conversa, aquilo é tão agradável, e muitos só caem na realidade depois que dá uma paulada na cabeça, outros mais cedo, e ficam quietos. Quem que parece, suponha assim que o Siberto seja aqui um grande industrial, e cair no conto do vigário, comprando a Estátua da Liberdade, que ele vendeu várias vezes. Depois de cair na realidade, será que eu ia contar por aí? Como é que fica, né, a minha imagem? Como grande empresário, fica quieto. Então, assim fazem todos os pecadores. Você cai e fica quieto. Nem conta para Deus. Porque você tem tanta vergonha que nem nas orações menciona. E continua caindo. Porque o ponto é fraco. Certo? É assim que acontece. Então ele vendeu aqui, olha só algumas coisas. O Madison Square Garden, um jardim lá de Nova York, ele vendeu. Metropolitan Museu, vendeu um museu, teve quem comprar um museu. A Estátua da Liberdade. Se homens conseguem enganar, Satanás muito mais. Ele tem muito mais motivos também para passar os outros para trás. Então, quais são as características do vigarista? Eu peguei aqui algumas, né? Simpatia, criatividade, agilidade para contra-argumentar, autoconfiança, encanto pessoal, transmite honestidade, sabe suprir carências, empatia, intuição, manipular as espertezas das ingenuidades, incredulidade, solidariedade, suprir necessidades, etc. Vocês notaram nada? São as características de um bom cristão. É ou não é? Então até aparece na tua frente um excelente cristão, usando essas características para te derrubar. Satanás é tão vigarista que um dia desses ele vai se passar por Jesus Cristo aqui na terra. Certo? Não, ele não tem um crachá Lúcifer escrito em cima, não. Os vigaristas, os especialistas em passar para trás, eles têm essas características. Como Lúcifer. As características que nós devemos ter, mas bem intencionados. Eles não são. Então, persuasão e ambição, com um ponto fraco, passa a gostar. Então, aqui eu vou ler um trechinho aqui muito interessante. São coisas erradas das quais tendemos a gostar cada vez mais, tornam-se em desejos irresistíveis e imutáveis. Do que é um ser humano convertido? Olha uma nova definição bem interessante para quem se converteu. É aquele que descobre que está gostando de coisas que lhe fazem mal e passa a não desejar mais dessas coisas. Então Satanás, ele nos faz cair não no que não gostamos, mas naquilo que gostamos, e faz nós gostar cada vez mais. Por isso só o Espírito Santo é capaz de mudar essa parte, porque isso se incorporou na natureza do ser humano. Como é que alguém... Você sabe uma boa definição de pecador? Tem uma definição bem interessante que é a seguinte: pecador é aquele que gosta profundamente de algo que é ruim, é mal para ele, que vai lhe tirar a vida. Como é que tu muda? Se você gosta disso que vai te matar, certo? Olha só onde Satanás levou o ser humano a chegar, não é? Nós tornamos dependentes daquele pecado. Irmãos, eu quero dizer que estamos próximos do fim do ser humano.
Jesus Cristo no deserto, eu vou ler um trecho aqui, o Desejar Todas as Nações, páginas 117 e 118. Quando Jesus chegou ao deserto, estava rodeado da glória do Pai. Absurdo, em comunhão com Deus, foi erguido acima da fraqueza humana, mas a glória afastou-se. E agora vem a história. Como é que ele venceu? E ele foi deixado lutar com a tentação, sozinho. Ela, a tentação, ou a enganação, o apertava a todo instante, desde o primeiro dia, nos 40 dias no deserto. As 3 tentações foram as últimas, que a gente conhece. Teve muitas outras antes. Sua natureza humana recuava do conflito que o aguardava. Durante 40 dias jejuou e orou, fraco, emagrecido pela fome, pálido, extenuado pela angústia mental. Sua aparência estava tão desfigurada, mais do que outra qualquer, e a sua figura mais do que dos outros filhos dos homens. Agora era a oportunidade de Satanás fazer o desfecho, o ataque final. Vocês têm que imaginar um Jesus Cristo sentado ou deitado, em pé, não ficava mais. Das suas últimas respirações, nem pão, nem água, nada, a não ser um para socorrê-lo, o seu maior inimigo. Que situação! O que eu faria numa situação dessa? No meio do deserto, por exemplo? Bom, eu tenho talvez mais 5 minutos de vida, sei lá, 10, não sei. Nos últimos momentos, ele confiou de tal maneira que, quando ele ia dar os seus últimos respiros para morrer, tinha vencido a terceira tentação, e o Deus do céu mandou um anjo para socorrê-lo, mas não mandou antes da vitória. Foi o único. E não pensa que você consegue vencer alguém que é maior que esses vigaristas que venceram pessoas inteligentes. Não pensa. Bom, então o que é pecado? É algo que gostamos e que nós tornamos dependentes. É uma fraqueza nos vencendo. E Satanás quer nos tornar dependentes. Ele não quer nos tornar inimigos dele. Ele quer nos tornar aparentemente amigos dele. Olha só, veja como funciona. Então, você se encanta nas coisas que ele te propõe, e você acha que não é dele. Você se torna amigo dele, pensando que é amigo de Deus. Isso é o poder do vigarista, dos vigaristas, né? Muitos querem controlar as nossas mentes. Teria aqui vários exemplos, mas não vou entrar nisso. Mas muitos querem. O homem pós-moderno, o que vive hoje por aí, esse foi preparado pelo contexto para cair nas estratégias de Satanás. O pós-moderno é aquele que foca no eu. Por exemplo, é aquele que coloca aparelhos de edição altíssimo no seu carro e não está nem aí se tem um hospital, se tem alguém que não quer ouvir isso, etc. Eu é que precisa ser satisfeito, né? Tudo voltado para o eu. Esse é o mais propenso a ser enganado, porque aquele que veio para servir e não ser servido, é impossível de ser enganado. Sim, porque o eu não quer nada, não é? Então, quando o eu existe para servir os outros, esse é impossível de enganá-lo, sabia? Mas quando o eu existe para servir o eu, aí que estão abertas as portas do coração para ser passado para trás, seja pelos vigaristas, seja por Satanás mais ainda. Esse é o homem pós-moderno. Nós estamos vivendo numa época em que quase todos são realmente propensos a serem passados para trás, por qualquer vento de doutrina, por qualquer coisa absurda. Quer um exemplo? Vamos dar um exemplo. Os grandes cientistas desse mundo, pasmem, acreditam que a vida veio por acaso, certo?
conseguiu reproduzir isso num laboratório, que hoje seria muito mais fácil de fazer do que naqueles tempos que não havia nem sequer inteligência no mundo, como dizem, né? Mas acredito. Ele debocha daqueles que não acreditam assim. Aliás, outra característica importante dos enganados por Satanás: debocha dos outros que não foram enganados, porque se acham tão certos na sua ilusão, que pensam que os que estão na realidade, estão vivendo a realidade, sobre os princípios de Deus, esses é que estão errados. Pode um negócio desse? Esse Satanás não é qualquer um. Ah, se ele fosse um anjo correto, né? Que benefícios alguém assim podia fazer, né? Então todos parecem viver na obrigação de cumprir uma ordem invisível que eles não veem e se acham vencedores. Escute aqui, nós vamos ler aqui dois trechinhos interessantes aqui do Testemunhos para Ministros 452 e 453. Se alimentardes do mal, fortalecendo-eis. Vós o amais muito mais que a verdade, a pureza e a justiça. Outra: não penseis que Deus operará um milagre para salvar aquelas almas fracas que acariciam o mal. Então, olha, Satanás sabe disso também. Se você gosta do mal, depende do mal e ama ele, nem Deus vai te ajudar. Ponto favorável a Satanás. Sim, porque como é que Deus vai te ajudar contra a tua vontade? Olha a estratégia de Satanás, como ela é poderosa, né? Vou ler aqui um outro trecho que se encontra no livro Fé e Obras, página 27. É fascinante o poder de Satanás, que leva os homens a olharem para si mesmos em vez de olharem para Jesus. Agora vamos reler o trecho da Bíblia aqui para nós concluirmos depois mais um outro trechinho. Romanos 7, versículo 15 em diante, até o 8, versículo 1. Vamos ler pausadamente para nós entendermos todo o contexto que foi criado por meio da estratégia de Satanás, que ilustra muito bem aqui na vida de Paulo, ilustra muito bem a vida de cada um de nós. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto, isso que eu faço. Isso se chama estratégia poderosa, né? Vamos para 16. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Então eu sei que a lei de Deus é boa. Eu sei isso, mas não faço isso. Porque estou gostando do que não presta. Gosto dos meus próprios pontos fracos. Nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Perceberam? Quem é que predomina? O meu ponto fraco. Né? Se aconteceu com Paulo, não vai acontecer comigo, nem com ninguém aqui. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo. Eu sei muito bem o que é o correto, mas não faço. Eu sei muito bem o que está errado, mas faço. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Repetiu aqui, né? Então, querer fazer o bem, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim, porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Aqui está a revelação da estratégia de Satanás, do grande vigarista. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus, por Jesus Cristo, posso, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. E agora é o versículo mais importante, 8, versículo 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus.
Então desista de você achar que você é bom para vencer isso. Você só vence por meio do sangue de Jesus Cristo. Vamos ler ainda Romanos 12, versículo 2. Muito interessante. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aí, essa descrição do livro de Educação, página 56, página 57, serve para nos descrever. E aqui eu quero ler a descrição do que são aqueles que são salvos, serão salvos. A maior necessidade do mundo é a de homens que não se comprem e não se vendam, homens que no íntimo da alma sejam verdadeiros e honestos, homens que não temam chamar o pecado pelo seu nome exato, homens cuja consciência seja tão fiel ao dever como a bússola o é ao polo, homens que permaneçam firmes ao que é reto, ainda que caiam aos céus. Se acabar tudo, e se tudo ruir, esse fica em pé. Por quê? Porque confiou em Jesus Cristo. A sua defesa não era ele, e sim o único ser humano que foi vencedor aqui nessa terra. Que nós sejamos vencedores em Cristo. E se não for com ele, aquele outro que peca. Saiba disso. Mas que não seja assim, e que sejamos vitoriosos para sempre. Amém.